Olá, boa noite. Estamos aqui diretamente da nossa sede, na Asa Norte, para iniciar essa live que tem como função principal apresentar um pouco do histórico do nosso curso, falar um pouco do nosso programa teórico, da nossa missão, da nossa relação com a saúde mental, de como os nossos dispositivos funcionam e conversar com vocês um pouco sobre esse trabalho. Agradecer a presença de vocês, todo mundo que está entrando aí agora. Vamos aguardar as pessoas chegarem para iniciar aqui esse nosso papo. Estamos aqui, então, eu sou João, sou professor e supervisor no curso, Meire, nossa fundadora e diretora-geral, Beatriz, terapeuta do Centro de Convivência, supervisora, preceptora, e Pri, preceptora, supervisora e terapeuta também do nosso Centro de Convivência. Sejam todos bem-vindos. Passar a palavra agora, então, para a Meire poder contar um pouco do nosso histórico e, posteriormente, a gente falar dos outros assuntos. Tudo bem? Já tem um número bom de pessoas aí? Então, vamos nessa. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Como o João falou, sou Meire, né? Sou fundadora do ANAQ. Quero falar um pouquinho para vocês sobre o histórico desse curso, né? Que tem... Hoje eu fui fazer as contas, tem quase 30 anos esse nosso curso de formação. Então, eu queria contar para vocês um pouco sobre como ele começou, como é que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E as mudanças que a gente está propondo agora nesse semestre, né? Semestre passado, nós não recebemos novos alunos, justamente para isso, que a gente está nesse processo de alteração, de mudança, de adaptação, as coisas vivas mudam, né? E é preciso estar sempre muito atento às novas demandas, seja do público externo, seja da nossa equipe, que também tem um papel muito importante na formação dessas pessoas. Então, esse curso, ele já formou muita gente aqui em Brasília, acho que um número significativo de pessoas que trabalham na área de saúde mental em Brasília passaram aqui, né, por nós. Ele, acho que provavelmente, não tenho certeza, mas acredito que por volta de o ano de 1994, né, 3 anos logo após o início, a abertura do ANAQ, professores da Universidade de Brasília nos procuraram, né, para que os alunos lá da UNB pudessem fazer estágio lá na clínica. Posteriormente, também vieram demandas de outras universidades, da Católica, do CEUB, do IESB, né? E a gente foi tentando ver como é que a gente poderia oferecer essa experiência a esses alunos, né? Mas sempre tivemos uma preocupação muito grande, que era de acompanhar muito de perto esses estudantes, porque nós sabemos claramente, né, as angústias e as dificuldades que é lidar com essa clínica das neuroses graves, das psicoses, né, que mobiliza muitas angústias e todo um trabalho de manejo que se faz necessário. Então, desde sempre, a gente topou essa experiência com as universidades, mas um trabalho muito articulado com os supervisores da universidade, né, das universidades, e não abrindo mão da supervisão que a gente pudesse fazer com esses estudantes. Isso foi desde o início. No início, a gente não tinha um programa teórico muito elaborado, né? A coisa foi vendo, mas aos poucos nós fomos percebendo que esses estudantes apresentavam assim, muitas falhas, né, na formação,
o que dizia respeito a noções básicas de psicopatologia, de coisas também relacionadas à psicanálise, né? Conceitos elementares, e especialmente relativos à questão do trabalho institucional, do trabalho em equipe, né? Da psicoterapia institucional, que é algo que é muito pouco falado, muito pouco levado para dentro das universidades, né? Então, a gente viu a importância de desenvolver um programa teórico para oferecer a esses estudantes, e essas alturas também já tinha alguns profissionais de nível superior, algumas ferramentas teóricas básicas para também instrumentalizá-los para lidar com as questões surgidas no dia a dia da prática clínica, né? Pouco depois também, acho que por volta de 1995, o Instituto de Psicanálise de Brasília também nos procura para que os candidatos à formação, né, psicanalítica também tivessem uma passagem por lá, fizessem um percurso, né, porque essas pessoas, para as pessoas que não eram da área, né, porque que não eram psicólogos, basicamente, né? Então, a gente, foi também uma experiência, essa parceria se mantém até hoje, e é uma experiência muito interessante, porque a gente recebe aqui também pessoas em outros momentos de vida, pessoas que estão se aposentando e estão decidindo por outra profissão, pessoas de outras áreas, né? Jornalistas, artistas, enfim, pessoas interessadas na psicanálise, mas que não têm essa formação de psicologia, nem medicina. Medicina também, às vezes alguns médicos nós também recebemos aqui. Essa parceria continua até hoje, né? Com as universidades, ela se mantém, mas de um jeito mais solto, agora não tão diretamente assim vinculado, né? Também por volta de 2010, a gente teve um contato com o Conselho Federal de Psicologia, né, que para a gente poder transformar o curso num curso de pós-graduação de especialização em psicologia clínica, né? Então, aí teve um momento também de grandes mudanças e reorganização e readaptação, principalmente do programa teórico, né, para atender carga horária e todas as coisas das exigências, né, que o Conselho, a partir desse curso, então, ele forneceria o título de especialista em psicologia clínica, né. Essa experiência não foi lá muito agradável. Por quê? O que aconteceu? Ao final de 2013, mais ou menos, né, a gente resolveu cancelar. Por quê? Como era um curso de pós-graduação, a gente só podia receber pessoas formadas. E o nosso interesse sempre foi muito voltado para os estudantes, que eram pessoas que traziam uma coisa muito viva, né, do desejo, né, por essa clínica, pelo trabalho em saúde mental, né, e de fato, para fazer esse trabalho, tem que haver muito essa implicação do desejo, né. Então, sem os estudantes aqui, a coisa foi ficando muito empobrecida, sabe? Não empobrecida do ponto de vista, né, formal, etc., mas empobrecida, faltava isso, né? Faltava esse entusiasmo, esse desejo, né? Que é o que nos move e que faz com que a gente continue trabalhando até hoje nessa clínica que tem lá suas grandes dificuldades, né? Então, aí a gente resolveu que não estava legal. E aí, então, encerramos essa parceria com o Conselho Federal de Psicologia e voltamos ao trabalho anterior, que é de mobilizar também os estudantes, né? Praticamente os estudantes dos últimos semestres, 2, 3 últimos semestres, né? Que já tinham passado por algumas
também feito algumas disciplinas e tendo lá o mínimo de preparo para lidar com esse dia a dia da clínica que a gente desenvolve aqui, né? Bem, o nosso encontro hoje diz muito respeito, como o João falou, a apresentar para vocês algumas mudanças que a gente está fazendo agora, a partir desse semestre. Essas mudanças vêm atender, né, uma série de demandas nossas e também externas, né, tem a ver com o pós-pandemia, que mudou muito as coisas, né, e então a gente está hoje inaugurando esse novo programa, que mantém o tripé básico de supervisão, prática clínica e teoria. Esse não muda, né? Mas muda, por exemplo, a maior mudança que vai acontecer é justamente em relação ao primeiro módulo, que são 3 módulos, né? Vocês já viram por aí. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Cada um desses módulos se desenvolve em um semestre. Então, são 3 semestres. A gente viu que muitas pessoas enfrentam muitas dificuldades logo no início, quando entram direto para trabalhar no centro, para fazer estágio no centro de convivência. Porque ainda não falta, né, alguns preparos básicos ali, né, para lidar com essas angústias. Então, muitas vezes, muitos entravam, iniciavam e não conseguiam levar muito adiante, né? Vocês são, né, podem falar melhor disso depois. E então, a gente agora, o primeiro módulo, ele vai ser um módulo que vai preparar, né, de uma maneira muito mais cuidadosa e muito mais progressiva, esse contato direto do estudante com o centro de convivência, com os pacientes, com a equipe do centro de convivência. Então, a parte teórica, né, vai também discutir as referências teóricas que inspiraram o modelo de atendimento, de trabalho que a gente desenvolveu aqui no Mananquê. Isso é muito importante, que a pessoa chega, às vezes não entende, não tem noção do que é que a gente faz aqui, por que se faz, qual o sentido disso, né? Por que essas coisas funcionam assim e não de outro jeito, né? Essa questão do trabalho em equipe é também uma experiência única, porque é muito difícil trabalhar em equipe, e aqui o aluno vai ter essa oportunidade, mas ele precisa fazer esse contato de uma maneira mais suave, mais progressiva, né? Não assim, de uma vez, né? Mais cuidadosa. De maneira que esse primeiro semestre, então, é um pouco diferente, né? Fizemos também algumas mudanças em relação ao programa teórico, né? Porque agora também tem isso. A gente resolveu abrir o programa teórico para as pessoas que queiram fazer só a teoria, não queiram fazer uma formação, queiram fazer só a teoria. Então, a gente repensou o programa teórico de maneira que cada módulo seja independente, né? E que tenha um sentido em si mesmo. Então, a gente tem, e também pensando em outras questões ligadas às dificuldades que a gente vem encontrando na clínica contemporânea. Então, a gente tem o primeiro módulo, né, que vai tratar dessas questões que eu falei agora, clínica, a história da loucura, a reforma psiquiátrica, a psicoterapia institucional, e algumas noções básicas sobre estruturas clínicas, né, da maneira como a construção diagnóstica, a interlocução com a psiquiatria, enfim. O João vai depois detalhar de uma maneira mais clara tudo isso. O segundo módulo, então, vai ser específico sobre neuroses e psicoses, e o terceiro módulo vai ser inteirinho dedicado às questões da clínica contemporânea, né? Toda essa profusão de diagnóstico, coisas que a gente está tendo que lidar aí no dia a dia, né? Autismo, déficit de atenção, a depressão, as questões ligadas
as compulsividades, né, distúrbios alimentares, drogadição. Então, vai ser um semestre inteiro dedicado a isso e também tentando trazer algo também da clínica psiquiátrica, né? Do que existe hoje em relação às ferramentas básicas, né? As medicações e as dificuldades também que a psiquiatria enfrenta, né? Nessa questão toda da medicalização do cotidiano, dessa loucura de todo mundo agora busca um diagnóstico, tem um diagnóstico e fica difícil, né, cuidar, fazer com que isso possa passar por outras questões que não necessariamente por a ideia de que vai ter um defeito no cérebro que uma medicação vai resolver, né? Infelizmente, isso não acontece, né? As questões da saúde mental são muito mais complexas, envolvem questões econômicas, políticas, sociais, culturais, né? E também individuais, mas não só, né? Então, não tem uma mágica, né? A gente tem que trabalhar com várias questões, né? Buscando também compreender o adoecimento psíquico a partir dessa ótica mais abrangente. Era basicamente isso que eu tinha a falar. João, você fala um pouco sobre o Claro. teórico que eu já comecei a falar aqui? Bem, como o Meire comentou, a gente tem então essa ideia de apresentar o primeiro momento do nosso plano teórico dedicado à ambientação dos alunos que a gente recebe ao nosso modelo de tratamento. De maneira geral, os 3 módulos versam sobre uma articulação entre psicopatologia, distração psicanalítica, psiquiatria clássica e contemporânea e os avanços e conquistas da reforma psiquiátrica que, em grande medida, estão presentes também na nossa forma de trabalhar. Esse primeiro momento vai ser dedicado mais a pensar a partir da história da loucura e da relação entre diagnóstico e contexto cultural, como se dá a relação de pensar o adoecimento psíquico a partir das referências culturais atuais. Mas também tenta, minimamente, se aprofundar na história das reformas, da reforma psiquiátrica, daqueles movimentos que foram importantes para transformar a clínica de uma maneira geral, em particular, se dedicando ao modelo da psicoterapia institucional, que tem uma afinidade importante com o nosso trabalho. E ainda pensar a relação entre estrutura e sintoma nesse diálogo ou até debate entre psicanálise e psiquiatria, buscando entender como o adoecimento psíquico diz muito mais do sujeito do que do corpo biológico. Posteriormente, num segundo momento, esse programa teórico avança na direção do diagnóstico diferencial da neurose e da psicose, por entender que há ainda uma importância central na forma como se pensam esses 2 grandes grupos teóricos para entender e acolher os pacientes que nos procuram. A gente tenta, então, fazer uma revisão histórica da teoria que pensou esses 2 grandes grupos, mas também colher da literatura atual, dessa pesquisa sempre presente, produzindo novidades muito interessantes, né, para incluir elas no debate da nossa clínica. São também 2 grandes grupos teóricos que a gente tenta articular, como o Meire disse, a clínica institucional feita num dispositivo de centro de convivência e que, por isso, exige que esses conceitos se adaptem a esse modelo que não é o original do método psicanalítico nem do atendimento clínico psiquiátrico.
Por fim, num terceiro momento, a gente parte para falar mais abertamente sobre as questões que dizem respeito à clínica contemporânea, que Meire também determinou, essas novas formas do sofrimento aparecer, mas também de tudo aquilo que a gente consegue ver na relação entre o nosso tempo e as formas de sofrimento, né? Então, as questões relacionadas à classe, gênero e raça são muito importantes para a gente pensar como o sofrimento se manifesta, sobretudo se considerarmos a realidade do nosso país, inserida aí num histórico colonialista muito importante, né? A partir desses 3 módulos, a ideia é fornecer, então, um instrumental para que os clínicos ou os interessados na clínica psiquiátrica possam encarar as trincheiras aí ao nosso lado. E, claro, é um programa que a gente sempre tenta atualizar e colher também as contribuições daqueles que conosco pensam, né? Teriam outras informações importantes para a gente pensar mais a respeito dos dispositivos que a gente tem aqui, os grupos, as supervisões, funcionamento geral do centro de convivência. Para isso, eu passo a palavra para as minhas queridas colegas Pri e Bia. Bom, o curso, ele convida à prática, né? Pensando justamente que é a partir da prática também que a gente pode criar uma articulação teórica e a importância da supervisão entra a partir disso também. Acho que quem chega para o curso chega com uma informação de uma formação mais generalista e, infelizmente, ainda muito com uma formação ainda muito voltada dentro de um paradigma, que é um paradigma ainda de uma história da loucura que coincide com o isolamento. Então, o primeiro desafio, acho que a primeira pergunta que se faz é: o que é o centro de convivência, né? Quem são essas pessoas que frequentam o centro de convivência? Qual é a prática que a gente vai encontrar no dia a dia? E ainda pensando, né, a Meire começou falando de 94, né? Ainda antes da lei Paulo Delgado, um processo de transformação que o Ananquet também ajudou a construir em Brasília, e hoje a gente consegue, né, a partir da prática, pensar a teoria de uma maneira diferente, porque no dia a dia a gente se depara com pessoas que nos trazem questões que são importantes serem escutadas, que vão de encontro com aquela imagem do isolamento, né? Ou que se a gente pensava, o sujeito psicótico não faz laço. O nosso trabalho aqui é um trabalho de sustentar laços também. A supervisão, ela também entra nesse sentido, porque a prática, ela também nos convoca a ter que olhar para dentro, né? A, muitas vezes, lidar com os processos de identificação. O adoecimento psíquico grave, ele também nos aflige diante daquilo que nós temos de mais primitivo, e a supervisão é um espaço de escuta em grupo, onde essa troca viabiliza também a sustentação do trabalho. É importante pensar, né, que a prática, ela é uma prática em grupo, a equipe é uma equipe grande, né, ela também sustenta, junto com as pessoas que chegam, né, esse trabalho cotidiano de sustentar um cuidado que seja um cuidado num espaço aberto. O centro de convivência é uma clínica aberta, é uma clínica no meio da cidade, as pessoas circulam, elas vêm e vão, elas se deparam com as questões, né, do dia a dia também, de como é que é pertencer a um lugar, querer bem as pessoas que estão aqui, se depararem com os conflitos que as convivências promovem também, com o não lugar, né, do mundo do trabalho, ou às vezes, né, da própria família. E isso, na supervisão, também é trabalhado nesse sentido, assim, né? O que é possível
para além do fluoxurante, né, que muitas vezes a gente chega com esse desejo de que eu vou mudar a vida do outro, mas de poder escutar numa outra posição, né, uma posição de um acompanhamento que é construído em equipe, que também é diferente, né, se a gente pensar na nossa formação mais clássica, é uma formação que a clínica ainda é muito a clínica do indivíduo, né. Então existe também essa outra posição que de início pode ser um desafio, mas que a saúde mental nos convoca a pensar que a clínica ela não é só individual, né? A gente também tem essa proposta, né, de criar laços. Acho que a supervisão fala um pouco sobre isso, né? Que é um espaço de sustentação para que isso aconteça. De escuta e acolhimento, né? E aí eu estava ouvindo essas 3 pessoas maravilhosas aqui, né? Difícil falar depois delas, mas tentar falar um pouco sobre esse espaço que é novo, não tão novo, que foi a criação da preceptoria dentro do curso, né? Que também faz parte dessas mudanças que a gente vai percebendo e sentindo com a prática e com o crescimento da clínica, né? Já estou aqui há muitos anos, então a quantidade de pacientes, né? Então a aproximação de quem chega no curso é diferente, porque antes nós tínhamos menos, essa aproximação era mais intimista, ainda é intimista, e o espaço da preceptoria, a gente percebeu que era necessário um espaço de escuta diferenciado, que não é da supervisão, onde vão trazer essas questões mais individuais, mas um espaço de escuta in loco, no momento em que o estudante, né, está ali, na prática clínica. Então, a gente pensou nesse espaço, que hoje já é transformado também, né, de fazer uma preceptoria diária, né, uma preceptoria que escute quem está aqui, fazendo o curso de formação na prática, no dia em que está aqui, para trazer as angústias, as aflições, as dificuldades, os atravessamentos que ela vivenciou ali naquele momento, para tentar apaziguar, né? E eu estava pensando, né, uma interrogação que eu sempre me faço, que desde quando eu fiz o curso, alguns bons anos, né, e outras pessoas, ele era essa coisa do estágio, e a gente continua com esse nome, né, um curso de formação, que são estudantes, e aí eu acho que essa palavra estágio, né, a gente pensar lá em Lacan, estágio de espelho, os estágios, né, são momentos, né, e é um momento muito delicado quando chega aqui um estudante, ou um profissional, ou um recém-formado, para assumir essa posição, né, de estagiário, de estar num estágio, num entre, né? Eu não sou um visitante, eu não sou um paciente, eu não atuo como profissional, apesar de ter um percurso profissional, de estudo, enfim. E chega aqui meio que se misturando nisso e querendo encontrar esse lugar, que na verdade é um lugar entre mesmo, né? É esse espaço e ter essa referência. Então, o preceptor é uma espécie de alguém da equipe, né? Que não sou só eu, tenho minhas colegas também, Adriana Janaína, Priscila e Juliana Cardoso, que fazem a preceptoria de referência para esses estagiários, né? Agora eu consigo entender melhor esse nome, que chegam aqui no dia e se deparam com uma equipe diversa, porque essa diversidade existe, né? Diversidade de forma clínica, de escuta clínica, com uma diversidade de pacientes, ainda que com o mesmo diagnóstico, porque aí a gente passa para essa questão da individualidade mesmo, da escuta individual, da escuta do inconsciente, né? E poder se perceber nesse meio também e ir tentando aí costurar com esse tripé, né? Teoria, prática, supervisão, na preceptoria, eu acho que é esse espaço também entre de costura desses 3 espaços, para que a pessoa vá também tendo o seu estilo clínico, se pensando como clínico, se atrevendo. Eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, desmistificando algumas coisas que são questões mais abrangentes, que também trazem à baila a teoria e que convocam algumas questões que aparecem na preceptoria individuais. E aí a gente fala, bom, então aí é um espaço, aí é uma questão para ser levada na supervisão, para você cuidar, porque está aparecendo a tua individualidade aqui, né?
nesse momento e isso não se misturar. E o que eu acho que é importante, né, dizer é que a supervisão, ela está, né, nessa nuvem aí, que nós também fazemos supervisão, os estagiários participam das nossas supervisões, né, de algumas, porque nós somos sujeitos do inconsciente também, né? E a gente precisa se ouvir e se escutar para que a gente não fique aqui só fazendo sintoma, né? Para que a gente consiga, de fato, acolher essas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão em sofrimento, da melhor forma, e dando também um acolhimento a essas pessoas que estão chegando e querendo trinchar aí com a gente, né? Participar desse momento aí de tentar fazer algo diferente com a saúde mental. E acho que é um grande desafio nosso com esse curso, né? Com essa possibilidade de transmissão, que é diferenciada, sim, porque a gente pensa, né? Nossa teoria é psicanálise, é psicanalítica. Então, para quem conhece, para quem não conhece, a transmissão se dá de uma forma diferente, de uma forma mais horizontal mesmo, e esses espaços possibilitam essa aproximação das pessoas, pacientes, estagiários, direção, supervisor, professor, para a gente sair desses discursos autoritários, né, que a gente tem visto tanto, como o João disse, e poder atravessar, o que é um desafio também, né, trazer a prática psicanalítica para a saúde mental, já que a gente está aí com um monte de commodities, de coachings, de regras, de exercícios, de tarefas, como se essas também fossem as soluções, quando a gente sabe que ele é um sujeito individual, com uma construção individual, para além do diagnóstico que se apresenta. Eu esqueci de falar sobre eu falei muito no primeiro módulo e esqueci de falar do segundo e do terceiro, né? Que envolve todas essas coisas, que é supervisão, preceptoria, e eu falei mais do problema teórico, né? Mas, enfim, no segundo semestre, em que o aluno for, né, participar mesmo do estágio no centro de convivência, então ele vai já compor uma das com as equipes, né, com as quais ele vai trabalhar ali no dia a dia. Nesse segundo semestre, então, ele já participa dos acolhimentos dos pacientes que estão chegando, juntamente com as famílias, né? Já participa das reuniões clínicas, né? Além das supervisões específicas da equipe, além da supervisão específica de estágio que acontece toda semana. Ele também participa, já que ele está numa equipe, ele também participa das supervisões que essas equipes também fazem sistematicamente aqui, nas segundas-feiras, a reunião clínica nas quartas-feiras, né? E no terceiro semestre, aí é um mergulho um pouco mais profundo, em que é uma carga horária um pouco maior, né, da prática clínica, e que o estagiário, então, aí ele vai participar, além de tudo isso que ele já faz, das atividades do centro de convivência, dos acolhimentos, ele também começa a participar de um dos grupos de psicoterapia, seja de pacientes ou de familiares, que aqui também a gente tem um trabalho grande com as famílias através dos grupos de familiares, né? É basicamente isso. Vocês podem mandar as perguntas aí pelo chat, e agora a gente podia passar, né, essa etapa de responder as dúvidas e as questões que vocês têm aí. E queria lembrar também que é o seguinte, vocês, a partir de amanhã, já podem estar marcando as entrevistas, aqueles que têm interesse em fazer o curso de formação, ou mesmo só a parte teórica, podem estar entrando em contato, através do link aí na bio, né? E escolher um horário para fazer a entrevista. Ok? Ok. Uma dúvida que surgiu aqui é a respeito de qual semestre já pode fazer o curso, né? A partir de qual semestre? Você falou um pouco, né, da necessidade de algumas disciplinas antes de iniciar o curso.
vocês que fazem entrevista têm um pouco esse feeling, né? Mas, assim, formalmente seria do 5º semestre em diante, né? 5º, 6º. O curso hoje de psicologia são quantos semestres? 8, né? 8 semestres? 10. 10? 10. Não, então é mais adiante. Gente, é porque eu estou por fora, eu me formei tem muitos anos, né? Então eu não sei mais. Mas, assim, Mas é os últimos semestres, assim, 1 ano, 2 anos, né? Eu acho que tem essa questão, por isso que é importante a entrevista, né? Onde a gente Isso. escuta também o percurso individual de cada um, para ver se dá nesse momento, né? Os interesses. Os interesses e o que a pessoa já tem um pouco de base, porque é um desafio, né? Então tem que ter alguma coisinha já para poder começar, né, Meire? Tem algum... Historicamente, em relação aos alunos que vêm dos cursos de psicologia, a gente costuma acolher a partir do 8º semestre. 7º, às vezes. É quando a gente entende que as matérias sobre psicopatologia já foram dadas e até, eventualmente, algum estágio clínico. Já iniciou, né? Ou em escola, coisa assim. Porém, sendo um curso de formação em saúde mental mais amplo, a gente também tem interesse em acolher outras pessoas interessadas. Por exemplo, as que vêm do nosso convênio com a Sociedade de Psicanálise, muitos não são psicólogos, estão fazendo a formação por lá. Também me parece que, dentro dos cursos de enfermagem, há quem também tenha matérias dedicadas à enfermagem em psiquiatria. Áreas afins à saúde mental, a gente também costuma avaliar os perfis dos alunos para poder acolher aqui, né? Até mesmo profissionais de outras áreas, né? O curso é aberto a profissionais, a psicólogos, né? Ou estudantes e profissionais de áreas afins também. Basicamente, enfermagem, fisioterapia, quem está acostumada, filosofia também, antropologia, sociologia, pessoas ligadas às artes. E é sempre uma experiência muito interessante, né, de poder agregar essas outras áreas, porque o ser humano é isso tudo, né? Sim. Então, são olhares diferenciados que fazem muita diferença. Olhares diferenciados fazem muita diferença, mas que trazem algo muito especial para a nossa clínica, né? Sim, e aí, como a gente chama de estágio, muitas vezes pode surgir essa dúvida, né? Essa associação ao estágio curricular, né? É um estágio diferente. Outra dúvida que surgiu aqui foi justamente falando sobre os recém-formados, né? Se o curso também acolhe as pessoas recém-formadas, né? Muitos, né? É porque eu enfatizei muito a questão do estudante. A gente acolhe recém-formados, profissionais também. Nele você citou também, muitas vezes a gente acolhe pessoas que já estão distantes da área clínica, querem retomar, querem atualizar, querem fazer uma nova jornada de conhecimento, de estudo, né, em saúde mental. A gente acolhe todas essas pessoas também. Pessoas já formadas que num primeiro momento não tiveram essa oportunidade, que agora já têm condições, então nos procura. Desses recém-formados. A gente gosta da diversidade. Isso, desses recém-formados, muitos que passaram por estágios, né, em CAPS e passaram a ter o interesse em trabalhar e atuar na saúde mental, procuram também muito, né, para poder ter uma prática, né, maior, uma experiência maior. E aí aqui tem também algumas questões mais práticas, né, como se o curso é presencial e como é o formato de cada módulo, quantas horas aulas, quais são os dias da semana e horários. Essas informações vão estar dispostas online para quem quiser acessar e também parte das nossas entrevistas é dedicada a detalhar a explicação do curso para cada uma das pessoas que se inscreverem. Eu posso adiantar é que esse primeiro módulo será online, mas os outros serão presenciais, né? E a prática clínica é presencial, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. A supervisão é presencial, né? A carga horária
Aí é muito detalhe, gente. Eu não vou saber dizer para vocês de cor, não, mas a gente vai disponibilizar isso tudo, né? E da entrevista vocês podem ter isso com mais detalhe. Foi importante isso que o João falou, para vocês que estão interessados mesmo em marcar a entrevista e fazer o curso. Isso é algo muito importante que a gente que faz entrevista percebe, e dizer a vocês, deem uma olhada mesmo, né? Nessa ementa do curso que está aí, leiam para vocês também poderem chegar aqui com as dúvidas, né? E saber mais ou menos também do que se trata, porque essa live aqui não vai esgotar, né? Como ele falou, são muitas informações que também ao longo vocês vão descobrindo. Então, quem tem o interesse, queria pedir, né? Convidar mesmo a dar uma olhada, ler para já chegar aqui na entrevista sabendo um pouco e tirando essas dúvidas, né? Uhum. E as entrevistas, elas são presencial ou online? Presenciais. Nós tivemos, uma experiência de fazer entrevista online, não foi muito. Só em raríssimos casos, né? Em situações assim, bem delicadas, que a pessoa esteja fora e não pode estar aqui nesse período da entrevista, ou que tem algum outro tipo de impedimento momentâneo, é que, então, a gente vai podemos abrir uma exceção para isso, né? Mas, em princípio, são presenciais, porque esse contato é muito importante. Vocês chegarem aqui, conhecerem o Anaquê, conhecer as pessoas que vão fazer a entrevista, ter uma noção de como é que... Isso tudo já faz parte, né, dessa ambientação, então faz muita diferença isso em relação à entrevista online. Elas são presenciais e preferencialmente em grupo, considerando que a nossa ferramenta principal de trabalho é o trabalho coletivo, então é sempre muito importante a gente também ver que faz muita diferença quando é possível realizar esse primeiro contato já de uma forma coletiva. Bem lembrado. Uma última dúvida aqui, que é uma dúvida que aparece muito nas entrevistas, né? Também, que é se há a possibilidade de, depois do curso, surgir vagas para atuação no Anaquê. Isso aí não temos garantia. Né? Muitos alunos são absorvidos no ambulatório, né? Agora, na equipe do centro de convivência, nem sempre. Não é uma garantia, mas a gente pode dizer que, se não a totalidade da equipe, é formada no curso. Dos que estão aqui conosco, dos que já passaram, muitos colegas valorosos que já tiveram com a gente, né? A gente tem, sim, essa relação entre a formação e a prática, então, é um costume, sim. É claro que a absorção de novos colegas para o trabalho depende de uma série de fatores que a gente não tem como prever. E que não são só de competência, conjunturais. E o que eu gosto de dizer muito para quem faz essa pergunta na entrevista é que, de fato, né, não é puxando sardinha para o nosso lado, o Anaquê é uma instituição muito reconhecida, né, pelo trabalho de saúde mental, por vários profissionais que trabalham, né, psiquiatras, psicólogos e outras clínicas. Então, a gente tem visto isso, né, ao longo desse tempo, que as pessoas que saem daqui com o curso é um diferencial no currículo delas para elas conseguirem empregos dentro da saúde mental, em clínicas psiquiátricas, em outros espaços, né, de convivência. Tem instituições hoje que todo mundo que trabalha lá passou aqui. Passou aqui. Então, assim, é uma abertura, é um diferencial no currículo, e a gente vê, nossa, você fez o curso na Anaquê, né, quando as pessoas vão para outras entrevistas em outros lugares, isso faz um diferencial, sim, pelo trabalho que é realizado aqui, né, e o reconhecimento dos profissionais que a gente tem fora daqui. E pensando na própria prática, né, se você sai e vai trabalhar exclusivamente no consultório, inicialmente, o número de pessoas que você vai acolher tende a ser um número pequeno, né, até você ter o seu nome, ser reconhecido, receber os encaminhamentos. A prática clínica do Anaquê, ela é feita entre muitos, né? Então, é a formação de uma rede também, é você poder escutar diferentes histórias, isso que a gente fala também, né, da clínica da psicose, ela é uma clínica de formação também da neurose, né? A gente não tem que pensar sobre isso, porque é uma estrutura que se
desenlaça, não sei se essa é a melhor palavra, né? E você está acompanhando ali aquilo que tem de mais cru, que às vezes no consultório você não vai escutar, né? E às vezes você vai precisar fazer uma intervenção sem ter essa experiência, e no curso você pode ter essa experiência. Então, se você for pensar, além do trabalho do Ananke, ele também fomenta a sua própria formação como clínico, né? Amplia a sua Então, escuta isso é clínica, né? diferencial, né? É um grande Para diferencial dar do muito curso. jogo de cintura, para você atuar também no seu próprio consultório. Tem mais alguma pergunta? Tem a questão, desculpa, tem a questão dos valores, né? Mas isso também, acho que como o João falou, né? Vai ficar descrito E podem tirar informações, dúvidas né? na entrevista. E é um convite aí, né, gente? Para a gente se atrever um pouco mais, né, vocês, e vir aqui se juntar a nós. Acesse aí nosso link na bio. Se inscreva no canal. E para as pessoas que se inscreveram para a aula de hoje, a nossa secretária também vai fazer um contato, né, Luísa? E para marcação da entrevista, se tiverem, continuarem com interesse, né? Muito obrigado, então. Boa noite. Obrigada, por boa aqui. noite. Fiquem bem.